Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero ler a palavra no dia de hoje, que encontra-se em Daniel. Aliás, Daniel não quer mais começar com Mateus capítulo 24 e 15. Eu quero falar sobre o abominável da desolação. Então, quero falar em Mateus 24 e 15, Daniel 9 e 27, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então, mas antes eu quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever. Muitos irmãos e irmãs ficam vendo a programação, eu sei que é muita quantidade, de vez em quando vem um de longe. Eu agora recebi há pouco de um comentário da cantora Cícera Lopes. Alô, irmã Cícera Lopes, um abração, Jesus que vos abençoe, lá de Maringá. E essa irmã me ajudou muito quando estava em Biguaçu. Eu botava os discos dela, muito bonito, como aquele Calvário, muito maravilhoso. E recebi um comentário de lá, e uns tantos, mas o Senhor vai abençoando. E eu quero então começar a leitura da palavra. Vamos começar aqui em Mateus, capítulo 24, e versículo 15. Diz assim: Quando, pois, virdes que abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. O título diz assim, sermão continua, a grande tribulação. Meus irmãos, essa mensagem parece que é para o povo judeu, porque tudo leva a crer que a igreja foi arrebatada. Então, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Vamos ver o que Daniel dizia, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um conselho com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sob as asas das abominações virá o assolador. É isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador, o abominável da desolação. E eu quero ainda trazer em 2 Tessalonicenses, deixa eu ver, o capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, é o abominável da desolação, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Meus irmãos, coisas terríveis, né? Então eu quero continuar sobre o abominável da desolação. Nós encontramos no capítulo 13 de Apocalipse a chamada duas bestas. A besta que vem do mar, João diz, da areia da praia vem do mar, e depois a segunda besta. Essa primeira besta é diretamente o abominável da desolação, que nós entendemos que é o anticristo. E a segunda besta é o falso profeta. Meus irmãos, para tratar de escatologia, a gente tem que ter muito tempo, muito cuidado. Eu estou trazendo uma mensagem tomando por base o princípio nosso assembleano, que nós somos pré-tribulacionistas. Nós entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas tem outros grupos. Tem os médio-tribulacionistas, ou meso-tribulacionistas, digamos assim, que eles acreditam que a igreja passará pela metade da tribulação. E depois nós temos pós-tribulacionista, que a igreja todinha enfrentará a tribulação. Eu não quero combater um lado nem o outro, eu vou falar dentro do nosso ponto de vista, porque todos esses grupos, eles tomam por base a Bíblia.
E a passagem, meus irmãos, que são difíceis de interpretação. Mas Jesus falou, quando vides que o abominável da desolação, é o que está aqui no capítulo 15, desse versículo 24, está no lugar santo, quem lê, entenda. O profeta Daniel já profetizara, como acabei de ler, né? E vou ler de novo, e diz assim, e ele firmará um concerto com muito por uma semana, meus irmãos. E a grande tribulação, uma semana. E na metade da semana, é a segunda parte da grande tribulação, a parte mais difícil. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sob as asas da abominação virá o assolador. É isso. E depois ainda nós vemos também uma coisa gloriosa que eu vou ler daqui a pouco. Então, meus irmãos, essas coisas vão acontecer no período da grande tribulação. E vocês notem uma coisa. No capítulo 9, 27 de Daniel, ele fará um concerto com muitos. E no metade, diz a palavra, e no metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Aí vem a tribulação, a grande perseguição que nós vamos entender para o judeu, porque nós cremos que a igreja foi arrebatada, já está no céu, meus irmãos. Nós não fomos chamados para a ira. O Senhor nos chamou, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da tribulação. O Senhor não nos destinou para ir. É alguns versículos que nessas breves palavras não dá para entender. Mas são coisas que vêm acontecer. Você note que para ele sentar como Deus no templo de Deus, já foi então construído o terceiro templo. A gente de vez em quando vê na mídia, dizem que os judeus já têm material para construir, mas só que o terceiro templo, que é para ser o templo lá no monte, aquele monte que Abraão ia fazer o sacrifício de Isaac, Monte Moriá, e ali então hoje tem o domo da rocha, né? Aquele templo dos muçulmanos, que é uma coisa terrível, é uma revolução tremenda. Note que de vez em quando está guerra de judeu e contra Palestina, essas coisas todinhas por aí, mas vai ser construído, e vai ser construído lá. E parece que há primeiros 3 anos e meio é paz, por isso o cavaleiro do cavalo branco, lá do primeiro selo, é paz. Mas ali o anticristo, depois ele vai mostrar quem ele é, a verdadeira besta, tremendo. E aí, meus irmãos, ele vai querer ser adorado. Para ele se assentar como Deus no templo de Deus, o templo tem que ser construído. E tudo deve levar a crer que vai ser construído no período da grande tribulação. São coisas que a gente tem que fazer especulações assim, porque a parte de teologia escatológica é muito difícil, é muito complexa, mas essas coisas vão acontecer. Esperamos que nossa maneira de interpretar esteja correta, porque grandes homens de Deus interpretam de outra maneira. Grandes homens de Deus são pós-tribulacionistas, grandes homens de Deus são mesotribulacionistas, e nós somos pré-tribulacionistas, que nós aqui estamos, mas essa verdade profunda vai acontecendo. Jesus disse assim, quando vides que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê entenda o que ele disse, né? Então, o que acontece? O abominável da desolação aqui é o anticristo, que ele vem para criar problema. E a palavra nos diz, quando vides que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê entenda, é o capítulo 24 e o versículo 15, né, daqui de Mateus. Então, é esse ser que Tessalonicense Paulo escrevendo diz que ele vai se assentar como Deus, querendo parecer Deus. Meus irmãos, para terminar, ainda esclarecendo, essa profecia, ou essa mensagem de Jesus aqui, que ficou no capítulo 24, versículo 15, dentro do comentário judaico já tinha se cumprido. Porque ele estava interpretando que esse abominável desolação, o assolador,
é aquele Antíoco Epifânio, que quando Jerusalém estava no poder deles, ele chegou a imolar uma porca, um sangue de porca no altar, para profanar o altar. E pensava assim, mas não se cumpriu. E Jesus jogou para o futuro. O abominável da desolação vem. E esse abominável da desolação é o anticristo, é a besta. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não vão adorar a besta. Meus irmãos, isso é segurança para nós. Fique confiando. O Senhor vai abençoar, vai guardar. E vamos aguardar a volta do Filho de Deus, a volta do Rei. É essa a esperança da igreja. E que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, estamos atravessando dias difíceis, que nós entendemos e nos parece, Senhor, que estamos no final dos tempos. Abençoa teu servo, abençoa a tua igreja, nos ajuda para estar de pé diante de ti, na tua volta, no arrebatamento da igreja. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.